Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 22. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os salbeus, e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos, e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Chega um dia em que o mundo parece que desmorona sobre a nossa vida. Parece que ele desaba sobre nós. Acontece tudo uma vez só. E foi assim com Jó. Porém, nós vimos que lá no último versículo desse capítulo, ele diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E assim deve ser conosco. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós acabamos murmurando. E se tem uma coisa que Deus abomina, meus irmãos, é a murmuração. O povo lá no deserto com Moisés ficou andando por 40 anos por conta de murmuração. Eles ficaram olhando para trás, lembrando do Egito, querendo voltar a ser escravo do mundo. Eles sempre estavam olhando para trás. Olha que interessante. Isso aí nos remete ao comodismo da nossa antiga vida, da nossa antiga caminhada sem estar na presença de Deus. Eles eram escravos e desejavam voltar a ser escravos. Eles queriam comer carne, nós vemos todo o capítulo que eles queriam comer carne, aí eles murmuravam porque estavam enjoados por causa do maná. Só para ter uma ideia, eles viram Moisés abrir o mar vermelho, abriu o mar na frente deles. Mesmo assim, ficaram murmurando. E ficou ali, andando por 40 anos, querendo voltar a ser escravo do mundo. Isso também nos lembra a mulher de Ló. O que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás e vira uma estátua de sal. É o que acontece na nossa vida. A gente fica olhando para trás, olhando a antiga vida, esquece de caminhar com o Senhor. E isso aí vai nos paralisando. Será que você não está assim? Será que você não está com a sua vida espiritual ali travada por conta de ficar olhando para trás? E quando a nossa vida espiritual ela está travada, ela vai refletir por toda a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. Tudo acaba ficando paralisado,
e parece que as coisas não andam, parece que não vai nem para frente, nem para trás, não conseguimos progredir na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, parece que as coisas não andam. E vai chegar um dia na nossa vida que nós seremos provados. Se você está preparado para ser provado, nós vemos que Pedro, lá em Lucas, no seu capítulo 22, versículo 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Muitas vezes a opressão, né, a tribulação nas nossas vidas, elas são tão grandes que parece que não vamos resistir. Mas um recado que eu tenho a dar para você no dia de hoje é que fica firme no Senhor, pois o Senhor Jesus, como diz ali no versículo, ele já rogou por nós, ele já rogou para que a sua fé não desfaleça. Nós vamos ver lá em João, no seu capítulo 21, versículo 3, olha que interessante, meus irmãos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O que aconteceu? Mais uma vez, Pedro ele volta para sua antiga vida de ser pescador. Ele tinha aquela promessa que ele já tinha até esquecido, que ele seria pescador de homens. E por conta do desânimo, de tudo que tinha acontecido, que ele tinha negado a Jesus, ele acaba voltando. Me parece que Pedro não se perdoava, né? Imagina, meus irmãos, você negar Jesus, na frente de Jesus mesmo, não agora na nossa vida, mas o próprio Cristo na sua frente, você negar ele, que nem Pedro negou, e negou 3 vezes ainda, meus irmãos. Olha que tristeza. Será que nós não estamos negando a Jesus quando nós voltamos para as nossas antigas práticas? Nós voltamos para o pecado, nós estamos negando a Jesus. Mas como eu disse nos vídeos anteriormente, que lá em Jeremias ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, ainda é tempo de nós pedirmos a misericórdia do Senhor. E a gente vê lá Pedro volta para a sua antiga vida. E é isso que Satanás quer fazer conosco. Fazer nós voltarmos para a nossa antiga vida, longe da presença de Deus. Ele deixou de acreditar que seria um pescador de homens. Mais à frente do versículo: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que é confirma teus irmãos? Esse confirma teus irmãos, ele quer dizer fortaleça, encoraja, sustente seus irmãos. A conclusão que eu chego dessa passagem, que nós fomos lá em Jó, depois deu uma passadinha ali em Moisés ali com o povo ali no deserto, murmurando por 40 anos. O diabo ele vai fazer de tudo para te desanimar. Mas se tiver uma pequena chama de fé dentro do seu coração, meus irmãos, você pode ter certeza que o Senhor irá virar seu cativeiro, assim como ele virou o cativeiro de Jó. Nós vamos ver lá em Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 10. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Ele vira o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos.
E logo seus amigos que falavam para Jó que talvez ele tinha pecado contra o Senhor, ele tinha feito algo contra Deus, por isso ele estava naquela situação. Então, meus irmãos, se você permanecer firme na fé, permaneça firme na fé, porque o Senhor já rogou por nós. Permaneça firme na fé, não murmure contra Deus. Vamos esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, ele é um tempo perfeito. Não se desespere, independente do que você esteja passando, não se desespere, porque os nossos olhos eles têm que estar focados nas coisas do alto, né? Porque nem olhos ouviram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Então fique com essa mensagem, guarde essa mensagem no seu coração, que é não murmurar, não ficar olhando para trás e tentarmos, né? Porque é muito difícil, tentarmos sermos como Jó, porque passar a tribulação que Jó passou e não dá nenhuma murmuradinha, olha meus irmãos, é muito difícil mesmo, é muito difícil. Imagine você perder tudo, casa, perder, no caso ali folgado, perder todas as posses, e o pior é perder seus filhos. Imagina a dor de um pai que é perder o filho. Eu não sei, eu não tenho nem ideia de como é essa dor e nem quero ter. Mas deve ser uma dor que nada paga. Só o amor de Deus ali para confortar mesmo. Mas, meu irmão, mesmo perdendo um filho, perdendo um ente querido, fique tranquilo. Você que entregou sua vida para o Senhor, você pode ficar tranquilo que você vai ver aquela pessoa de volta. Tá? Se ela realmente estava no caminho de Cristo, pode ter certeza que você vai vê-la de novo. Então não é um adeus, é até breve. Imagina como que vai ser emocionante reencontrar um filho, reencontrar a esposa, reencontrar os pais, os avós e poder dar um abraço. E mais emocionante ainda, imagina olhar para os olhos de Jesus e falar: obrigado, Jesus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz, obrigado por ter resgatado a minha vida, Senhor, obrigado por ter me tirado do lixo, do lamaçal do pecado. Então, meus irmãos, não se desesperem, se anime, jejue, ore, clame a Deus e faça a sua parte aqui também na terra. Estude, cuide da sua saúde, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, vai cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física e a principal, que é a espiritual. Você pode ter certeza que Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua luta, Deus vê todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra que Deus tocou no coração no dia de hoje para trazer para os irmãos. Fique firme na fé e não olhe para trás e nem murmure. Amém? Obrigado você que assistiu aqui o vídeo do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E Deus abençoe a sua vida.